A centralidade da atenção. As TIC trouxeram preocupações, pois, o ambiente em que vivemos tem implicações na construção de nossa subjetividade. As exigências do meio sobre as pessoas deixam marcas. Hoje merece destaque a sensação de que perdemos bastante da antiga paciência para conversar, estudar, observar as estrelas. Isso tem deslocado as discussões sobre atenção para um lugar de destaque. Tomamos a atenção assumindo a abordagem enativa, formulada por Varela, 1994. De acordo com Sade e Kestran, 2011, p. 140, a inação situa a cognição não como representação de um mundo prévio por uma mente pré-existente, mas sim pela constituição mútua de si e do mundo através das próprias ações cognitivas, num processo de coemergência. Essas pesquisadoras destacam que a atividade de um organismo não é determinada pela informação supostamente captada por ele no ambiente, mas sim pela maneira como ele experimenta a situação, expressa no modo como ele a corporifica. Sade, Kastrup, 2011, p. 140. Buscaremos a centralidade da atenção no lugar apontado por Toro, 2010. Quando assinala que o grande desafio do ser humano é situar-se e ser no presente, reconhecer os elementos que se modificam e se apresentam além das próprias intencionalidades. Lembrando que a realidade que se nos apresenta não é tanto aquilo que existe, mas sim aqueles aspectos do mundo nos quais centramos nossa atenção. Wallace, 2008, p. 21. Transitando pelo campo de aberturas para esse tema, encontramos Kestran, 2004, p. 7, que assevera existir, na sociedade contemporânea, um excesso de informação e uma velocidade acelerada que convocam a mudança constante do foco da atenção, em função dos apelos que se multiplicam sem cessar. Essa pesquisadora considera que o anseio pela novidade não permite o tempo requerido para experiências consistentes. Ela esclarece que a distração é um funcionamento em que a atenção vagueia, foge do foco da tarefa e transita por um campo mais amplo, com pensamentos fora de lugar, percepções sem finalidade, reminiscências vagas, objetos desfocados e ideias fluidas, que advêm do mundo interior ou exterior. Kastrup, 2004, p. 8. Kestran, 2004, p. 8, ressalta ser o distraído, alguém extremamente concentrado, com atenção em outro lugar. Zuin, 2011, p. 224-225, com preocupações semelhantes, afirmam que a distração concentrada não permite fazer com que o olhar permaneça vinculado à palavra o tempo necessário para que a própria palavra seja atencionada, a ponto de remeter esse olhar para o vislumbre de outros significados. Nesse sentido, apreender um conteúdo torna-se, mais do que nunca, condição fundamental para que ele possa ser de fato aprendido. Zuin, 2011, p. 225. A subjetividade contemporânea, sob o olhar de Sankovsky e Kestran, 2013, não sofre de falta de foco, mas de excesso de focalização. A atenção saltitante que ganha espaço nas práticas de estudo pode estar relacionada com os dispositivos usados pelos estudantes. Parece tratar-se de uma captura que prende a atenção e a faz saltar entre focos distintos, impedindo que ela desvie. Sankovsky, Kastrup, 2013, p. 199. Sankovsky e Kestran, 2013, p. 201, asseveram que esse processo pode decorrer do modo como as novas tecnologias, e em especial o computador e a internet, capturam a atenção. Contudo, para essas pesquisadoras, as tecnologias podem auxiliar na produção da política cognitiva curiosa e desejosa de saber, e isso poderia favorecer a produção de novas relações entre estudantes e estudo. Sankovsky, Kastrup, 2013, p. 201. Seriam relações mais ligadas ao pensamento que às tarefas. As pesquisadoras destacam que as tecnologias não são em si positivas ou negativas, elas nos desafiam a investigar os efeitos que produzem sobre a cognição e a subjetividade. Precisamos compreender que, se as tecnologias estão a serviço da execução de tarefas predefinidas e da solução de problemas dados, não contribuem para mudanças de política cognitiva. Nessa perspectiva, Kestran, Tedesco e Passos, 2008, p. 12, esclarecem que o conceito de política cognitiva procura evidenciar que o conhecer envolve uma posição em relação ao mundo e a si mesmo, uma atitude, um ethos. Essa compreensão nos afasta da crença num mundo dado que apenas representamos,
que coloca problemas que devemos solucionar. Kastrup, Tedesco, Passos, 2008, p. 12. Esses autores discorrem a respeito de duas políticas cognitivas, a da representação e a da invenção do mundo e de si mesmo. A cognição representacional e a cognição inventiva são dois modos de estar no mundo, de estabelecer relação consigo e com a própria atividade de conhecer. Em uma perspectiva de mudança, sob o olhar de Kestran, 2005, p. de 1279 a 1280, o aprendizado assume a forma de um círculo, cujo movimento é o de reincidir, retornar, renovar, reinventar, reiterar, recomeçar. A lógica circular do aprender aponta para o inacabamento do processo. O aprendizado torna-se uma sucessão de aprendizagens. Ele é contínuo e permanente, não se fechando numa solução e não se totalizando em sua atualização, precisando por isso, ser sempre reativado. Kastrup, 2005, p. 1280. Segundo Kestran, 2005, a aprendizagem inventiva inclui a invenção de problemas e revela-se também como invenção de mundo. Inventar é garimpar algo que restava escondido, oculto, mas que, após serem removidas as camadas históricas que o encobriam, revela-se como já estando lá. Kastrup, 2005, p. 1278. A aprendizagem da atenção é tão necessária à cognição inventiva quanto a aprendizagem da sensibilidade para o músico. Trata-se de afinar o instrumento para, ao tocar, extrair o som mais puro e mais cristalino de um campo sonoro que existia ainda sem atualização. Kastrup, 2004, p. 15. Para a referida pesquisadora, é por ocupar lugar privilegiado que a atenção é tão visada pela mídia, pela propaganda e pelo mercado. Kastrup, 2004, p. 15. Assim, é tão urgente desvendar seu papel na cognição inventiva e apontar caminhos a serem trilhados através de práticas comprometidas em reativar outras atenções que, fazendo parte de um funcionamento complexo, constituem vias de resistência ao excesso de focalização que nos asfixia no tarefismo fatigante dos dias atuais. Kastrup, 2004, p. 15. Com preocupações convergentes, Nardin e Sord, 2007, esclarecem que a capacidade atencional, tanto quanto a capacidade de brincar se aprendem, porém, ninguém pode ensiná-las. Isto reveste a função de quem ensina de uma importância singular, já que não existem conteúdos, tampouco métodos que possibilitem estas aprendizagens. Elas somente são possíveis na relação com um outro que acredita na capacidade pensante do sujeito, seja ele criança, jovem ou adulto. Nardin, Sord, 2007, p. 105. Nardin e Sord, 2007, p. 99, explicam também que, a construção de um espaço de comunicação dialógica favorece a capacidade atentiva dos alunos, pois, espaços dialógicos permitem aos alunos experimentar a aprendizagem da atenção, de modo bem diferente dos ambientes em que os professores transmitem informações e clamam por atenção. As referidas pesquisadoras destacam, ainda, que no contexto atual a atenção é vista como condição para o sujeito se adaptar às exigências do mundo. Enquanto isso, para a vertente fenomenológica das ciências cognitivas tem sido compreendida como efeito de uma aprendizagem. Assim, torna-se possível pensar numa ampliação do seu funcionamento e dos mecanismos que a ligam à aprendizagem. Nardin, Sord, 2008. Nessa perspectiva, as experiências de práticas pedagógicas sustentadas por uma concepção de aprendizagem processual que, fundamentalmente, deve estar apoiada na comunicação dialógica, têm grandes chances de construir uma capacidade de atenção distinta daquela necessária para o ato de receber informação e da qual boa parte dos alunos carece. Um desafio dessa magnitude não encontra abertura no modelo usual de nossa escola, pois requer a capacidade de problematizar, de inventar. Isso só é possível quando se admite outro pensante na relação. Em clima de diálogo em que se aceita a legitimidade do outro, se compartilha a diversidade. Numa cena escolar cotidiana na qual o diálogo está presente, é possível construir um caminho para tratar do sentido como invenção do processo de aprender, em que cognição se mistura à experiência dos cuidados de si próprio. Nardin, Sord, 2008, p. 60. Nardin e Sord, 2008, p. 60, alertam que na
perspectiva de práticas pedagógicas apoiadas na transmissão de informação, pode-se pensar na constituição de um determinado modo de atender. As práticas dialógicas exigem doses de atenção distintas daquelas que a maioria das crianças e adolescentes experimenta hoje. Nardin, Sord, 2008, p. 60. Essas pesquisadoras enfatizam que é necessário cultivar as duas possibilidades de atenção, a recognitiva e a inventiva, mas somente a última é capaz de potencializar a aprendizagem. Nardin, Sord, 2008, p. 60. A atenção inventiva permite ao estudante um domínio crescente sobre si mesmo como aprendiz, com destaque para o controle de suas atividades de estudo. O que aconteceria com sua carreira se você pudesse ler 50 livros por ano? Baixe o e-book Leitura Eficiente e tenha 15 ideias para você ler mais e melhor. Clique no link da descrição desse vídeo. Aproveite, o e-book é 100% gratuito.